Oi gente, tudo bem? Bem-vindo ao meu canal Aline Sem Filtro. Sem filtros, sem cobrança, somente vida real. O assunto de hoje é sobre os vícios silenciosos. Sim, tem muita gente que, em função da ansiedade, do medo, da comparação, de achar que não venceu na vida, começa a encontrar um caminho para não sentir tanta dor. E esse caminho ele é um pouco perigoso. A gente acaba encontrando em alguns vícios que são bem sutis, bem silenciosos e muitas vezes é iniciado assim como uma brincadeira. A gente vai encontrando caminhos de fuga, a gente vai se anestesiando de muitas coisas que a gente não quer ver. Então eu achei importante gravar esse vídeo porque eu passei por isso e acredito que tem muita gente que passa. E eu vou comentar um pouquinho pelo que eu passei, né, em relação a vício. Eu, com 14 anos de idade, eu tinha um grupo, todos mais ou menos tinham mais idade do que eu tinha uma base de 17, 18 anos, e eu queria me incluir. E a partir disso eu comecei a fumar, queria ser igual a eles. Começou como uma brincadeira, e esse vício me acompanhou durante 10 anos. Eu passei a ser fumante dos 14 aos 24 anos. Engravidei do meu primeiro filho e decidi parar de fumar. Não sei como, né? Foi algo assim que só Deus mesmo, porque a gente sabe que o vício do cigarro e assim o vício de tantas outras substâncias, né? É muito difícil, né, de largar. Mas assim que eu engravidei, eu sabia que poderia fazer mal para o meu filho e parei de fumar. Conforme o tempo foi passando, eu não senti mais necessidade, eu não senti mais que eu precisava daquilo e parei definitivamente. Depois de algum tempo, já tinha se passado muito tempo mesmo, inclusive eu tinha aversão ao cheiro do cigarro, eu comecei de novo com amigas, de brincadeira, quando a gente saía ou se juntava para uma janta, alguma coisa, tomando uma bebidinha ali. Pegar um cigarro ali de brincadeira, aquela coisa, e rapidamente o meu cérebro entendeu que aquilo ali era bom e voltou a um comportamento antigo muito rápido. Primeiro era só quando a gente se encontrava, depois era diariamente. Quando eu vi, era quando eu já ficava um pouco nervosa, tendo que resolver algum problema. Quando eu me dei conta, eu já estava comprando carteira de cigarro, uma por semana, e eu já estava naquele ciclo, tudo de novo. Primeiro eu escondia dos meus filhos, mas o cheiro é impossível de esconder. E depois eu também nem queria saber. Depois eu nem dei bola, eu disse que a vida era minha e que eu fazia o que eu queria e que ninguém tinha nada a ver com isso. Então, o que eu quero dizer com isso é que a minha experiência em relação a esses vícios foi em relação ao cigarro. Aí eu tomei consciência que não fazia muito sentido eu estar fazendo academia, né, me dedicando, cuidando da alimentação. E depois de fazer todo esse trabalho, eu me autodestruí. Nos momentos ali vagos, nos momentos que eu tinha ali para de repente aproveitar de outra forma, eu estava simplesmente fumando. Ou bebendo alguma coisa junto, coisas do tipo. Mas o meu problema mesmo era fumar, nunca foi a bebida. Mas eventualmente, quando socialmente bebia, dava vontade de fumar. E quem fuma ou bebe vai entender. Então eu comecei a me policiar e ver alguns comportamentos. E eu achei bem curioso. Por isso eu também estou falando sobre isso. Coisas que às vezes quando a gente está no vício a gente não percebe. E eu vi exatamente que em certo horário
certo horário que eu passava o meu café para tomar o meu café e que eu tinha aquele comportamento de ir na rua, ali na área, fumar, naquele horário eu começava a sentir uma agonia, uma coisa, e eu precisava ir. E eu ia. Aí eu me acalmava, me aliviava e seguia o que eu tinha que fazer. E sempre, em alguns momentos ali, quando eu estava com algumas pessoas, em algumas situações, aquela vontade ficava muito grande, praticamente fora do meu controle. Com isso, eu quero dizer que não é só do cigarro, não é só da bebida, também é compulsão por compras. Conheço muita gente que tem esse problema, que quando tá ali naquela angústia, numa frustração, começa a colocar coisas no carrinho e só se sente aliviado quando vê ali a notificação de compra feita, compra aprovada. E gente que joga no jogo do tigrinho e outros jogos, né, online. Então tem muitos vícios aí que eles começam assim como... Eles vêm vindo como quem não quer nada, sabe? Como uma brincadeira. E a gente tem que ficar muito esperto com isso. Porque a gente acha que é só uma vez, ou eventualmente, que aquilo ali não vai mudar em nada, ou que eu paro quando eu quero, que também é uma grande enganação. Geralmente quem fala isso, que para quando quer, é quem já não tem mais controle da situação. Eu falo isso por mim, né? Ah, não, eu paro quando eu quero e tal, mas aí tu vê que tu não tá mais conseguindo conter. Essa coisa, ela é bem complicada, mas eu entendo que todo excesso, ele esconde uma falta. Essa frase a gente vê muito, ela é muito falada, não sei de quem é, mas é uma realidade. O excesso por compras, o excesso de comida, o excesso e os vícios, né, eles vêm com certeza de alguma falta, de alguma coisa que tá ali e que a gente não resolveu, que a gente não quer ver, que a gente não quer olhar. E assim como a ansiedade, que no vídeo anterior eu falei, a questão desses vícios silenciosos, eles têm muito a ver com isso. Com coisas que a gente não tá resolvendo, que a gente não tá querendo encarar, mas que a gente precisa olhar de frente. Porque tem aqueles dias que a gente tá bem, tá tranquilo, mas basta uma coisinha sair fora do programado e a gente corre pro vício, para conseguir se equilibrar. Isso não é normal, né? Não é normal porque não é assim que se resolve problemas. Não é assim que a gente faz as coisas como elas devem ser feitas. Não é se autodestruindo. Bem pelo contrário, né? É se construindo, se conhecendo e fazendo coisas que a gente consiga se melhorar a cada dia. Para mim tem funcionado muito, e talvez funcione para alguém aí, é me afastar de algumas situações. Porque enquanto a gente tá mais fraco, a gente precisa evitar algumas coisas. Então, aquele café que eu passava naquele horário, eu continuo passando porque eu amo café, mas eu pego um livro e vou ler. Então eu logo substituí por alguma outra coisa. E, de verdade, tive vontade nos primeiros dias, mas passou. Outra coisa que eu tenho feito também é, por enquanto, eu não estou dizendo que é definitivo, mas por enquanto eu tenho evitado encontros com as pessoas que me fazem lembrar ou querer usar, né, beber ali, fumar, conversar e aquela coisa toda, né? Porque as pessoas não vão parar de beber ou de fumar e de estar fazendo alguma coisa por causa de mim. Eu preciso ter o autocontrole, né? Então, se eu preciso ter o autocontrole, eu me afasto enquanto eu não consigo, nesse momento de fragilidade, para que depois eu esteja forte e eu possa estar naquele ambiente e isso não me fazer mais falta. Eu acho que a gente tem que se conhecer e saber até onde a gente pode ir. Porque não é do dia para a noite que isso começa e também não é do dia para a noite que isso termina. Então a gente precisa encarar isso de frente,
Tem vícios que são, na verdade todos eles são muito autodestrutivos, mas tem aqueles que destroem, não só te destroem, né? Como o cigarro, a bebida, eles destroem famílias inteiras. Eles trazem prejuízos financeiros, né? Psicológicos para todo mundo. E talvez seria muito mais simples uma conversa, procurar uma ajuda e resolver essas questões que por muitas vezes a gente não quer falar, não quer botar para fora, mas é muito importante porque isso só vai aumentando, isso só vai aumentando. Então, se tu tá sentindo que tem alguma coisa que tu achava que antes tu fazia e que era inofensivo, que agora começou a escalonar e tu já tá sentindo falta, no momento que tu não tá fazendo, tu tá sentindo falta, fica um pouco mais atento, dá uma pausa, olha com atenção e vê se de fato os lugares que tu tá frequentando, os horários que aquilo ali tá te fazendo falta, e tenta fazer outra coisa, tenta ir driblando essa vontade. E se tu não conseguir, tu vai ter que procurar ajuda, porque isso pode acabar, né, com a tua saúde mental e provavelmente com as pessoas aí ao teu redor, que com certeza quem nos ama, né, quer o melhor pra gente. Então o vídeo de hoje foi pra ti e eu quero te dizer que tu não é fraco, que tu, muitas vezes a gente faz isso, tem uma recaída, não porque a gente seja fraco, é porque a gente procura algo imediato para anestesiar alguma dor que a gente está sentindo. E a gente acaba recaindo, a gente acaba voltando a fazer aquilo, mas no momento que a gente tem consciência, a gente volta ao eixo e retoma as rédeas da nossa vida e vai de novo. Não adianta ficar se culpando e dizendo, nossa, lá, voltei de novo, fiz de novo, porque a gente é humano. Então, vai acontecer. Tu vai cair de vez em quando, mas aí tu levanta com mais rapidez e vai, continua, porque até que um momento tu consiga, de fato, sair fora e não ter mais esse tipo de problema com nenhum vício. Então, se fez sentido para ti esse vídeo, manda para alguém, curte o nosso canal, compartilha, né, claro, com alguém e começa a nos seguir, que vai nos ajudar muito. E com certeza eu tô aceitando sugestões de vídeo. A gente vai fazer os vídeos que vocês gostam. Agora vai ter vídeo toda segunda, quarta e sexta, às 8 horas da manhã, para que a gente possa criar uma comunidade super legal aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.